Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que é a vaidade? O que a Bíblia fala sobre vaidade? Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se esse conteúdo te interessa, já deixa o seu like, comenta, compartilha. Para participar desta comunidade de teologandos, é só você se inscrever, ativar o sininho de notificações, siga o canal lá no Instagram também, @teologando_com_aline. É comum no meio evangélico muitos falarem que o uso de joias, roupas bonitas, acessórios, perfumes e afins são considerados vaidades. Até justificam este entendimento usando o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 4, que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. A verdade é que este texto não justifica este entendimento, mas vamos lá, vamos por partes. A pergunta primária é: o que a Bíblia fala sobre vaidades? Antes de qualquer coisa, precisamos descobrir o significado do termo original para assim contextualizarmos nos devidos textos que a palavra aparece. Há pelo menos 4 palavras hebraicas que aparecem no Antigo Testamento e que podem ser traduzidas como vaidade. A principal delas é hebel. Esta palavra significa sopro, neblina, fumaça, vento. E é esta palavra que aparece no Eclesiastes, quando o autor expressa a vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ao contextualizarmos, nós percebemos que vaidade aqui tem o sentido de mostrar o que é transitório. Esta frase transmite o sentido da fragilidade da vida humana e a futilidade dos seus desejos do ponto de vista terreno. Deste modo, o autor bíblico de Eclesiastes afirma que tudo é vaidade, inclusive a vida é vaidade. Deste modo, se a vida é vaidade, ele está querendo se referir à fugacidade dela, ou seja, é volátil, transitório, é passageiro, passa rápido. No livro de Jó, capítulo 7, verso 16, no livro de Salmos, capítulo 39, 62, 78, 94, 144, também é usado esta mesma palavra, e que foi traduzida ali por sopro, por frágil, fútil, dependendo da tradução do português. Em alguns versículos, aparece o termo hebel associado também à idolatria ou práticas idólatras. Quando aparece associado à idolatria, traz o seu sentido enfatizado na inutilidade destes ídolos e também associado à tolice do comportamento daqueles que seguem a idolatria. Por isso, o profeta Zacarias diz que os ídolos falam vaidades. O que traz então a interpretação é que eles falam coisas inúteis. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 21, a frase ali dizendo: com suas vaidades me provocaram a ira, significa que os seus ídolos inúteis provocam a ira de Deus. No livro de 2 Reis, esta palavra também é empregada neste mesmo sentido. Neste texto, os filhos de Israel são repreendidos pelo Senhor porque seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. Em outras palavras, eles seguiram ídolos e se tornaram inúteis, assim como seus ídolos. O profeta Jeremias e o profeta Jonas também igualmente falam neste mesmo sentido. As outras palavras hebraicas que também aparecem no Antigo Testamento, que podem ser traduzidas também como vaidade no português, são shaf, que indica algo sem fundamento, uma coisa vã ou vazia, e por muitas vezes ela também é traduzida como falso, falsidade. Há uma terceira palavra também, que é tou, que significa literalmente vazio, e indica o caos da vida humana em sua pecaminosidade. E por último, a quarta palavra, que é rik, que indica algo ilusório. Já no Novo Testamento, o termo vaidade não é tão comum, mas geralmente quando ela aparece, ela indica a realidade de algo fútil, sem propósito e pecaminoso. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo e Barnabé chamam os ídolos cultuados pelos habitantes de Listra de vaidade, ou então coisas vãs. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo fala da vaidade da criação sob a maldição divina por causa da queda do homem. Neste caso, a palavra grega para vaidade é mataiotes, que transmite o sentido de futilidade. O apóstolo Paulo usa esta mesma palavra na carta aos Efésios, no capítulo 4, e lá ele fala sobre a vida sem propósito dos ímpios. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo adverte os crentes a não fazer nada por ambição ou por vaidade, mas ele mostra a relevância da humildade. Neste caso, vaidade quer dizer vanglória, e isto é, uma ostentação dos seus próprios méritos. Já o apóstolo Pedro, quando ele fala sobre vaidades, ele classifica a vaidade como palavras tolas e arrogantes dos falsos mestres. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas com esse tipo de discurso vaidoso procuram provocar as concupiscências da carne e seduzir a outros ao erro. O apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua carta, ele fala sobre a vida ser uma vaidade, no sentido de transitoriedade, comparando esta vida como uma neblina que logo se dissipa.
Diante deste entendimento que agora temos sobre o que significa o termo vaidade, podemos nos perguntar, diante do texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 4, o que tem a ver com vaidade? Vaidade tem a ver com a estética? Vaidade tem a ver com o estilo de roupa, uso de adornos? Ainda que no português o termo vaidade muitas vezes tem a conotação de andar bem vestido, uso de joias ou de beleza exterior, o termo no seu sentido original do hebraico e do grego não tem este sentido. Vale ressaltar que 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 4 não está proibindo o uso de adornos, mas destaca que o caráter da mulher não se mede pela aparência, mas sim pelo seu interior. Em outras palavras, pode-se afirmar que, ainda que uma mulher seja bela fisicamente, exteriormente, não significa que ela seja bela interiormente. Hernandes Dias Lopes fala muito bem sobre isso. Ele diz que há mulheres belas, mas vazias. Há mulheres bem vestidas, mas fúteis. No entanto, a mulher virtuosa conjuga beleza com caráter, boa apresentação com simplicidade e beleza exterior com beleza interior. E outra coisa, costuma-se falar que a mulher é vaidosa, mas ao observar os termos originais do que significa ser vaidoso, se percebe que há o significado de futilidade, orgulho, inutilidade, vanglória, sendo que estes comportamentos se encontram tanto em mulheres quanto em homens. Por que julgar uma pessoa simplesmente pelaquilo que ela está vestindo? Nem todos aqueles que andam bem vestidos são soberbos, pois a vaidade ela não tem a ver com o simples fato de se vestir bem, por exemplo, mas sim usar-se da vestimenta como ostentação. Esse é só um dos exemplos. Uma pessoa pode ser vaidosa pelo conhecimento que ela tem, por uma casa, por um bem material. Ter vaidade é ter como princípio da sua vida a ostentação. Essa exibição exagerada de sua riqueza, de suas posses, suas qualidades, de suas capacidades, tanto físicas quanto intelectuais. Vaidade é uma característica do orgulho, inclusive é sinônimo também de orgulho. Ter vaidade é ser soberbo, arrogante. A pessoa vaidosa, ela sente-se superior ao próximo, tanto do ponto de vista físico quanto intelectual. Quem é vaidoso não hesita em destacar a sua suposta capacidade sempre que pode e assim desprezando os demais. Desta forma, a vaidade pode não estar presente na roupa, como muitos imaginam que esteja, mas sim no caráter. Eu já ouvi uma frase uma vez que tem pessoas que são tão humildes que elas se sentem orgulhosas de serem humildes. Isso também é vaidade. De forma geral, a vaidade na Bíblia denota o comportamento tolo do homem em tentar encontrar satisfação à parte de Deus e satisfazer-se com coisas passageiras. Por isso que o seu significado frequentemente aparece relacionado a comportamentos pecaminosos, como a soberba, o orgulho e também a idolatria. Porque ser vaidoso demonstra ter um caráter maligno, assim como o próprio Satanás sendo soberbo e foi abatido. Portanto, a vaidade, ela é pecado, porque ela faz com que o ser humano se sinta independente de Deus e busque satisfação em coisas passageiras. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você tiver sugestão de conteúdo, manda também pra mim. Aqui eu não busco expressar a minha opinião em cima dos textos. A gente recorre ao texto bíblico, explora o seu significado, contextualizamos e assim interpretamos. Hoje eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.